Aí, galerinha do mal, olha, se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre o Estado, ou melhor dizendo, quebrar, né? Esses mitos da cultura pop ANCAP de que o Estado é um malvadão e que apenas a disruptura do Estado, que a palavra até fugiu da mente, a disruptura do Estado, ou melhor, uma cidade, um país, uma nação, sem a máquina estatal, ela seria muito mais produtiva do que o próprio Estado. O que, na verdade, é uma grande besteira fictícia, assim como a total subordinação ao Estado, que seria o comunismo, ou o nazismo, ou o fascismo, levaria a sociedade um passo evolutivo, econômico e social à frente, o que é uma completa conversa fiada. Né? Tanto uma sociedade sem um Estado está fardada ao fracasso, assim como uma sociedade subordinada 100% ao Estado está fardada ao fracasso. Nós vimos isso ao longo da história. Você pode pegar desde as primeiras civilizações até as contemporâneas, que o Estado ele é um fator determinante, né, na geração de riqueza de uma nação, de uma cidade, de um país, de um bairro, da porra toda que você quiser. Né? E essa conversa de que os países e as nações enriquecem apesar do Estado, ela é uma completa burrice, porque você pode perceber ao longo da história evolutiva humana, e aqui você tem que ver coisas que vão além do conhecimento econômico, coisas como conhecimento histórico, embora muito ligado ao econômico. Muitos economistas ou pseudo-economistas da internet simplesmente esquecem que eles existem, que eles fazem parte das ciências humanas, de que sociedades tribais que não tinham uma forma centralizada de governo simplesmente se extinguiu, tá? Então, assim, desculpa, ANCAP, libertário, mas o que vocês falam é o oposto do comunismo e simplesmente um sofismo barato para quem nunca estudou o suficiente. É isso. Claro que você pode simplesmente ter estudado o suficiente e mesmo assim ter essa análise ingênua, assim como muitos comunistas estudaram o suficiente, embora ainda tenha uma análise ingênua, justamente pela doutrinação ideológica, que por si só cega você da verdade e coloca você simplesmente numa reta onde você ignora todos os outros fatos e os consideram ceteroparíbolos e simplesmente continua ali olhando só a linha reta. E partindo daqui, só daqui então, deixa eu tomar um café aqui. Nossa, horrível mesmo. Nós chegamos a uma conclusão simples. Tá? O Estado, ao mesmo tempo que ele é este grande centralizador, alavancador de sociedades, ele também pode ser, sim, óbvio, claro, que um grande empecilho, né? Porque o Estado, ele nada mais é do que uma massa amorfa, sem quaisquer tipo de capacidade intelectual, cognitiva por si só. Ele é apenas uma instituição, inumana. É algo assim, amorfo, que não tem forma. Quem dá forma ao Estado são os agentes daquela sociedade, daquela nação, daquele país, daquele reino. E essas pessoas são corruptíveis. Essas pessoas são tanto corruptíveis ou incorruptíveis, mas essas pessoas são o que dão forma ao Estado. Entende? Você tirar o Estado da jogada, você ainda vai ter o fator, né, por trás do Estado, o grande motivador das ideias do Estado, de tudo mais, aquilo que está por trás da massa amorfa do Estado, que são as pessoas, os indivíduos, os agentes. Entende? Essas pessoas, elas vão continuar na sociedade, no mundo, com o Estado ou sem o Estado. Você entendeu? Simplesmente, a menos que você mate ou suma com todas as pessoas da face da humanidade,
o cenário ele não muda muito, sabe? Você ainda vai ter um Estado, eu até falei isso no outro vídeo, você ainda vai ter um Estado, só que fragmentado, entende? Por outras pessoas. O vácuo de poder, ele não se perpetua. Alguém vem e toma posse desse vácuo. Então, se você tira o Estado, nós inventaríamos outras formas de ocupar esse vácuo de poder que tem dentro do Estado. Porque antes de existir o Estado, existiam outras formas de poderes, que não era o Estado, que eram muito mais próximas até a forma ANCAP de ver as coisas, o socioeconômico, do que a atual. A gente teve as oligarquias das cidades atenienses, nós tivemos as oligarquias das eras patriarcais, porra, a gente teve várias formas de governo sem a função centralizadora do Estado e que deram muito mais errado do que as formas com o Estado. Então, veja bem, e aqui é muito simples isso. Você tem que encarar a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse, porque este é um grande diferente, ou grande diferencial, entre uma pessoa que ela visa a melhora do sistema, ou ela visa a melhora das condições evolutivas humanas, daquela pessoa alienada à realidade, seja ela libertária, seja ela comunista, seja ela estadista, as pessoas que vivem, que fazem as mudanças reais na sociedade, elas vivem a realidade. E só a partir daí elas conseguem encarar as coisas e as mudanças progressivamente e fazê-las. Porque você acreditar que uma sociedade sem um Estado ela teria maior prosperidade, porra, cara, desculpa, já foi provado que não. As cidades atenienses, embora tivesse sim uma regimentação meio estatal, os grandes primórdios dela foram simplesmente oligarquias. E a gente tem vários outros segmentos de sociedades anteriores à nossa que foram a mesma coisa. Entende? É óbvio que o Estado ele pode ser um grande empecilho porque ele pode estar infectado com a doença da corrupção. Entende? Em maior escala do que o normal, porque todo lugar tem corrupção, as pessoas são corruptíveis, como já dizia Maquiavel, mas mesmo assim, o Estado ele tem como princípio, como concepção, como prerrogativa, a imparcialidade. Óbvio que o Estado, corruptível como ele pode tender para um lado ou pelo outro, mas a prerrogativa, a concepção do Estado, ela é imparcial. É muito fácil você falar que o Estado é parcial hoje, dentro da sociedade que nós estamos, porque nós temos uma capacidade analítica muito melhor do que eles tinham lá na Grécia. Eu vou ficar usando a Grécia como um bom exemplo disso. Mas dificilmente você ia ver uma família muito rica da Grécia ser presa. Você entende? Você provavelmente poderia ver uma família muito rica da Grécia cometer atrocidades, como cometeram diversas, né? E teriam praticamente zero punições ou punições assim, simplesmente efêmeras diante daquilo que elas fizeram, sabe? Esse tipo de coisa, hoje, ainda que às vezes passivo de compreensão do Estado, elas são muito mais difíceis de acontecer, porque o Estado é uma representação dos indivíduos. E nós, como os indivíduos, cobramos o Estado. Óbvio que aqui, meu filho, você vive no planeta Terra. Você não é um louco de pedra de acreditar que o Estado é uma coisa maravilhosa. Você não é um comunista doido que vai acreditar que o Estado é uma coisa maravilhosa, que ele vai salvar a tua vida, que ele é o grande provedor de tudo, porque não é. Ele é passível de corrupção. Mas ele é um passivo de corrupção que tem uma preocupação. E a preocupação dele é agradar a maioria das pessoas que vivem dentro dele. Você entende como aqui essa prerrogativa boba, estúpida, de que o Estado é feito para perpetuar a opressão de oligarquias é loucura? Porque nós vemos, enquanto sociedade, muito desses oligarcas do grande capital, como alguns malucos chamam, ou simplesmente grupos de riqueza maior, pessoas, a elite, né? Não sei, chama do que você quiser, são apenas pessoas ricas, né, na minha opinião, que se dão mal, justamente por causa do Estado.
O Estado, por mais passivo que ele seja a corrupção, existe um limite que ele não pode tolerar, que é quando nós, partes da sociedade, né, as partes mais fragilizadas, falamos, ó, carinha, ó, desculpa aí, você é passivo de corrupção, todo mundo sabe que você passa um pano pra galera, mas calma aí que esta porra aí tá demais. Você entende? Acabar com essa balança de poder, porque o Estado, ele nada mais faz do que um papel de balança entre as pessoas menos abastadas e as pessoas mais abastadas, entre a elite e a galera, o povão, nós. Você entende? Destruir esta instituição é uma completa burrice, uma completa idiotice. Você está me dizendo que se eu tirar o Estado, parte dos problemas do mundo vão sumir? Olha, não, meu amigo, desculpa, não. Talvez se você destruir toda a raça humana hoje existente e criar uma sociedade com esses preceitos, talvez, não sei, a gente teria que testar. Mas a partir do ponto de vista que já construímos a sociedade, nós já temos esses enraizamentos, né, dentro das nossas cabeças, dificilmente você vai tirar a instituição Estado e parte das suas burocracias irão sumir. Simplesmente elas não irão. Entende? Destruir o Estado como ele está hoje simplesmente não levaria à utopia ANCAP. Eu acho que isso é o mínimo que você tem que saber para não ser uma porta, meu amigo. É sério. Porque eu acho que é uma coisa tão alienada a pessoa acreditar, olha, eu vou destruir o Estado, imposto é roubo, vou destruir o Estado e o mundo vai viver numa era de ouro nunca vista antes. Não. O vácuo de poder ocupado pelo Estado hoje, ele será ocupado por outras pessoas. Provavelmente não vai ser você, vai ser se você for do grupo bilionário do mundo, aí sim vai ser você, mas caso você não for, não será você. E você vai viver uma vida semelhante ao Estado, muito próxima, e mesmo que eles acabem não cobrando impostos, o que eu acho difícil de acontecer, né? Pois nós já temos essa cultura do imposto enraizada na humanidade, e para tirar isso das pessoas, mesmo as que defendam que imposto é roubo, vai ser muito difícil, muito difícil, muito mega blaster master difícil você tirar isso. Primeiro que as pessoas elas já estão acostumadas a certos benefícios do Estado, porque na verdade este benefício que o Estado dá é a sua não preocupação por gerir esta parte da vida que você deveria gerir de início. Entende? Ficou um pouco complexo, mas eu vou deixar mais simples. O imposto, ele faz com que você tenha proveitos de coisas que você teria sem o imposto, mas que você teria burocracia para ter essas coisas sem o Estado. Entende? É como se você tivesse que ser um pouquinho especialista em várias áreas, só que o Estado faz isso de uma maneira muito mais eficiente do que você, porque ele é um especialista nisso. Você entendeu? Eu acho que assim, você acreditar que desburocratizar as coisas e tornar essas burocracias individuais aumentaria a a qualidade de vida das pessoas ou qualquer outras coisas, eu acho que é burrice, sabe? Porque a única coisa que eu vejo que aconteceria é que existiriam outras empresas para fazerem isso, que não o Estado. É isso. Talvez o imposto talvez poderia ser até maior, dependendo da empresa que você escolheria para fazer esse tipo de burocracia, sabe? Então, assim, essa conversa fiada sua, ela não cola. Simplesmente não cola. O ANCAP, o anarcocapitalista, ele parece que às vezes ele se destoa da realidade, ele se aliena da realidade e fica com a cabeça presa no mundo de Nárnia. Porque não é, porra, não pode ser real que o cara acredita numa porra dessa. Gente, pelo amor de Deus, século XXI as pessoas têm que ser, né, um pouco mais realistas. Esta irrealidade dessas pessoas tornaram o anarcocapitalismo uma espécie de comunismo individual, sabe? Aquela cultura cult
de algumas pessoas, que outrora foi o comunismo, agora me parece um pouco o anarcocapitalismo, mas sempre de alguém que não que se destoa da realidade, que se aliena numa ideia, numa convicção e que não consegue progredir. Entende? Esse é o problema. Quando nós temos essas premissas ideológicas que nos prendem intelectualmente, isso acaba sendo um tiro no pé, porque ideologias, por mais que sejam uma forma crítica e analítica da sociedade humana, elas são uma espécie de cabresto, né, de até onde o seu intelecto pode levar. É simplesmente isso, porque uma ideologia, de todas as formas que possa ser, elas são segregadoras, óbvio, porque se a sua ideologia é certa, a outra leva um pouco menos de crédito que a sua, ou seja, automaticamente, por não se encaixar na sua ideologia, ela leva descrédito. E às vezes ela está certa sobre um aspecto dos pontos de vista que ela coloca, tá? Em alguns dos aspectos ela está certa, em alguns outros aspectos ela não está. Eu vou usar como referência Mises, que é uma figura bastante citada pelos anarcocapitalistas, mas que defende em alguns pontos uma espécie de governo monetário internacional. Você entende? Porra, cara, eu acho que se você não consegue ter como que eu posso dizer, essa visão da realidade, você acaba tendo análises um pouco assim, fora da curva do real. É sempre bom nós nos pautarmos com a realidade, com o que está acontecendo, com o que é as coisas de fato, sabe? Não como seriam ou como poderiam ser, porque toda ação que nós planejarmos, ela tem um ponto de partida e um ponto final. Os anarcocapitalistas, eles não verem o ponto de partida, eles só veem o final disto. Eles só veem o final, assim como os comunistas, eles não veem o ponto de partida do meio. Eles só veem o final. Ou, aliás, eles só veem o meio e o final. Eles não veem aqui a meiuca, né? O que isso levaria até chegar lá, ou se chegássemos lá, aliás. Não veem. Eles consideram isso uma coisa totalmente quatro uma coisa que, não, que é indiferente, que tanto faz, que não é uma variante que não afeta a estrutura como um todo, não afeta nem a estrutura, né? É simplesmente indiferente. E isso não é verdade, isso é uma loucura completa você acreditar numa baboseira dessa. Porque isto é uma grande baboseira, caiu até a lapiseira. É uma baboseira, sem tamanho, sem limites e sem precedentes. Então, todos vocês, ingressantes do anarcocapitalistas ou simpatizantes, desculpem, mas o anarcocapitalismo, ele tá para a sociedade humana assim como o comunismo, uma ideia que é uma ideia de que não vai rolar nunca, né, velho? Jamais rolará. Não porque o Estado não deixaria, mas sim porque sei lá, se você chama hoje de Estado, no anarcocapitalismo, chamaria-se de, sei lá, qualquer outra coisa, e aquilo seria a própria representação do Estado, só que descentralizado. Mas a instituição amorfa de concepção do Estado ainda existiria até mesmo no anarcocapitalismo, que seria, assim, uma loucura completa não existir, porque são coisas que existiriam. Digo, tributação, os benefícios a partir dessas tributações, tudo isso existiria até numa sociedade anarcocapitalista, só que não seria essa massa amorfa chamada Estado. Seria empresas ou qualquer coisa, mas a estrutura ainda existiria. Então, você anarcocapitalista, desculpa, cara, não fica chateado com a realidade, ela às vezes é foda, ela vem, bate na gente, cospe na nossa cara e vai embora, mas é isso. É isso, galerinha, é isso.